Em Stranger Things, muitas criaturas foram apresentadas, todas elas com suas peculiaridades e habilidades, e algumas com histórias até que bem interessantes por trás de sua face medonha. E como um grande estudioso, não perdi tempo e passei a analisá-las para catalogá-las. De espécies irracionais até seres completamente fabulosos, estrategistas e poderosos, irei abordar tudo sobre as bestas que habitam o mundo invertido. Então sentem-se, meus caros confrades, pois nesse vídeo, como seu bom anfitrião, irei lhes apresentar o bestiário completo da série Stranger Things. O mundo invertido é uma dimensão paralela capaz de abrigar a vida, assim como o plano comum. Contudo, pelas suas características como clima, terreno e paisagem, os seres de lá são completamente diferentes dos daqui. Durante a análise dessas espécies, veremos coisas em comum, como um aspecto úmido ou até mesmo gosmento, e claro, características predatórias. É importante ressaltar que todas as criaturas apresentadas aqui fazem parte de uma mente colmeia, ou seja, elas não possuem necessariamente um livre-arbítrio. Por mais que possam vagar livremente pelo mundo invertido, são controlados e dependentes de uma consciência maior. Por isso, a maioria das raças são inferiores, tendo funções diferentes. Seguindo essa ideia, eu estabeleci uma hierarquia entre os dominantes e os servos, dos mais fracos aos mais fortes. Começando pelo arquétipo dos servos, temos primeiramente as vinhas, que agem como raízes do mundo invertido. E por mais que não possuam um cérebro, são seres vivos com sentidos no tato. Se pisar, tocar, derrubar algo, eles acordarão e irão agarrar o que tiver pela frente. Possuem uma força muito alta e uma resistência média, tendo a capacidade de segurar um homem adulto com facilidade. Eles também compõem parte das fissuras abertas entre o Upside Down e o plano comum, agindo como uma forma de barreira de proteção para os que tentarem destruí-lo, e não necessitam de alimentação, já que se nutrem pela terra. Seguindo, temos os Demobats, que são basicamente morcegos. Pequenos, pouco resistentes, porém ágeis, sua força está no ataque coletivo, com mordidas superficiais e sufocamento com as caudas compridas. Até então, são as únicas unidades aéreas, servindo como rastreadores. Sua alimentação é baseada em vinhas e o resto de outras criaturas, mas assim como os demais predadores, adoram qualquer tipo de carne, principalmente a humana. Os próximos e talvez mais conhecidos sejam os Demogorgons, humanoides extremamente fortes e resistentes. Seus ataques consistem em mordidas capazes de arrancar cabeças e garradas profundas que facilmente penetram o metal. No geral, foram os que mais tiveram contato com o plano comum, sendo enviados não só em bando para lá, mas também sendo alvos de experimentos dos russos por volta de 86. Esses que conseguiram não só reproduzir geneticamente o Demogorgon, mas também os aperfeiçoá-los, deixando-os mais velozes e fortes. Sua dieta é baseada em Demobats, carnes no geral e até mesmo outros de sua espécie. E sim, eles são canibais, consumindo geralmente recém-nascidos defeituosos ou carcaça dos mortos. Foi apresentada uma evolução durante a vida desses, saindo desde lesmas, passando por um estágio quadrúpede, lembrando bastante cães, e por fim, uma forma bípede que permite melhor a movimentação. E até então, essas são as criaturas do arquétipo dos servos que conhecemos. No geral, elas não possuem em si uma consciência. Todas agem por instinto, até serem comandadas pelo arquétipo dos dominantes. E começarei nesse falando do primeiro rei do mundo invertido, o Devorador de Mentes. Inicialmente, o mesmo era apresentado apenas como uma sombra de um ser que remetia a uma aranha gigante, tendo a sua verdadeira aparência revelada mais tarde como uma fumaça consciente enorme espalhada de forma conjunta pelo espaço. Não se sabe ao certo quais seriam suas características físicas, desde força até resistência, mas por ser feito à base de névoa, imagina-se que ataques físicos não o afetem. Como seu próprio nome indica, suas habilidades giram em torno de manipulação mental, sendo inicialmente o topo da mente colmeia. Além disso, é capaz de possuir outros seres vivos fora da consciência coletiva, como humanos e demais animais do plano comum. Referente à sua alimentação, aparentemente ele não precisa consumir algo para se manter vivo, mas foi revelado que o mesmo pode absorver a vitalidade de outros seres para aumentar o seu poder. Desde o início, o Devorador de Mentes era uma criatura neutra e graças a isso, todos os outros seres também eram. Eles não eram uma ameaça à existência humana, já que nem sequer possuíam contato com o plano comum. Apenas viviam em seu mundo normalmente, mas tudo isso mudou quando um ser de fora acidentalmente foi enviado para lá. Henry, também conhecido como Vecna, encerra o bestiário de hoje.
Henry Creel, um garoto que, de forma inexplicada, possuía poderes mentais, indo desde atração e repulsão gravitacional até manipulação mental e ilusões. Desde pequeno tinha uma visão muito ruim do mundo. Se considerava um gênio, alguém que poderia tornar o plano comum algo ideal. Possuía afeição por aranhas e pela forma como elas agiam. Ainda jovem, de maneira fria, assassinou sua família utilizando seus poderes. E, por uma falha, acabou deixando seu pai vivo, o que fez com que o mesmo fosse condenado injustamente por homicídio. Logo após isso, foi sequestrado por um doutor nomeado de Brenner, que o usaria como objeto de estudos, a fim de reproduzir outros humanos com habilidades sobrenaturais. Através dele, outras cobaias foram desenvolvidas, e numeradas de 1 a 11, sendo 1 o próprio Henry. Vivendo como um mero cão de laboratório, Creel alimentou cada vez mais o seu ódio pelo mundo medíocre ao seu redor. E, já mais velho, se aproximou da cobaia número 11, pois via nela muito potencial, e já que ela era excluída pelos demais, seria ótima para ser manipulada. Assim, Henry iniciou seu plano, assassinando todos os funcionários e experimentos ali existentes. Contudo, foi derrotado por 11, que não concordara que teria acontecido. Numa explosão de poder, a cobaia número 11 acidentalmente enviou Creel para o mundo invertido. Inicialmente, o mesmo pensou que estava ardendo no purgatório, mas após perceber que estava vivo, passou a explorar aquele mundo desconhecido. Por conta do clima e das dificuldades de lá, sua aparência começou a se distorcer. Henry era quase um cadáver ambulante. O tempo que o garoto sobreviveria ali era incerto, até encontrar o Devorador de Mentes em sua forma real. No mesmo instante, ele viu uma oportunidade de expandir seus poderes, de sobreviver e, além de tudo, virar o rei daquele mundo. Então, utilizando suas habilidades, moldou a forma do Devorador de Mentes para a conhecida. E se uniu a ele, não só fazendo parte da consciência coletiva, mas se tornando o topo dela. Através do Mind Flyer, ele conseguia controlar todo o mundo invertido. E com a ajuda de Vinhas, moldou uma forma que se adaptasse ao seu corpo. E acabou se tornando uma criatura completamente horrenda. Seu objetivo passou a ser apenas um: consumir o plano comum com o mundo invertido, e assim poder moldá-lo à sua imagem. Vecna deu aos seres do Upside Down um motivo além de apenas existirem. E, mesmo inicialmente sendo um intruso por lá, conseguiu se tornar parte de um todo. Unindo seus poderes com o Devorador de Mentes, foi mostrado que ele é capaz de controlar e manipular a nível celular os seus possuídos, os fundindo e criando novas criaturas bizarras, como o Monstro no Hospital e o Monstro Aranha. Esses seriam personificações tanto do Vecna quanto Mind Flyer no mundo comum, já que até então os mesmos não conseguiam acessar fisicamente o mundo humano. Além disso, seus ataques consistem basicamente em manipulação mental, indo atrás de pessoas psicologicamente fracas, as fazendo ter ilusões bizarras e depois as matando. Durante esse processo, Vecna fica em estado de transe para que possa se conectar na mente dos outros, o deixando exposto a ataques físicos, e cabe aos demais seres protegerem enquanto ele o faz. E por mais que todas as criaturas mencionadas aqui possuam características diferentes, as suas fraquezas são as mesmas: o calor. Por conta da mente colmeia, todos são vulneráveis ao fogo, incluindo o próprio Vecna. Se algum sentir dor, independente de qual for, os demais conectados sentirão. Alguns mais fracos podem até morrer, e de longe, o maior trunfo do mundo invertido é também a sua maior fraqueza. Vale mencionar que algumas dessas criaturas, como Demogorgon, Devorador de Mentes e Vecna, são apelidos dados pelos protagonistas da série, baseados no sistema de RPG de mesa Dungeons & Dragons, e os demais apenas nomes baseados em suas características físicas. Portanto, além de Henry Creel, não se sabe o verdadeiro nome dessas raças. E bem, meus senhores, por enquanto é tudo isso que temos para catalogar. Se caso surjam novas criaturas e informações, farei mais vídeos atualizando meu bestiário. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo, e se sim, seu like e sua inscrição serão muito bem-vindos. Se quiserem também podem me seguir nas redes sociais, como TikTok ou Instagram. Lá vocês podem acompanhar outros conteúdos além dos que eu posto aqui. Obrigado por terem assistido e tenham bons sonhos. Tchau, te vejo no inferno.